Gente, semana passada eu terminei de ler o livro Luísa Helena, Mulher do Brasil, escrito pelo Pedro Bial, e eu vou contar um pouquinho pra vocês o que eu achei desse livro. Eu que sou uma apaixonada por biografias, quando fiquei sabendo do lançamento do livro, fui correndo comprar e confesso que eu estava esperando assim uma riqueza de detalhes sobre a vida da Luísa. E o que eu encontrei foi um livro muito focado na história do Magazine Luiza. Ao longo do livro a gente percebe que a Luísa não é uma pessoa que fala muito dela, não é uma pessoa que olha muito para o passado. Essa é uma característica bem interessante, mas esse perfil se traduz no livro. Então, apesar de ter boas histórias, algumas sobre a vida dela, né? É um livro que trata quase como, digamos assim, uma superficialidade e foca muito mais na história, né, do legado que ela construiu, da história que ela está escrevendo no Brasil. Então, à medida que fui lendo o livro, né, eu percebi que o livro é daqui para frente. Olha para o passado com, né, uma certa licença ali, mas é muito focado no que está por vir, no que tem sido construído. Então, é uma das coisas que eu senti falta, né? Um pouco mais de detalhes sobre quem é ela, né? Como ela chegou até aqui, do ponto de vista da construção pessoal mesmo dela, e não sobre a perspectiva tanto do Magazine Luiza, né? O livro tem uma leitura muito fácil, bem fluido, ele traz ao longo das páginas aí algumas expressões e alguns pensamentos da Luísa, quase como se fosse um dicionário pessoal dela. E também conta algumas histórias que eu não conhecia, né? Acho até engraçado falar, eu acompanhei bastante a história do Magazine Luiza e leio bastante notícias sobre ela, mas eu não me recordo do episódio de que ela estava carregando a tocha olímpica e que ela caiu. Então, é uma das histórias que conta no livro. Eu fui correndo ver o vídeo no YouTube, mas não me recordava disso. Então, descobri algumas histórias aí que eu não conhecia, né? Para mim, o nome do livro faz jus ao que eu acredito, né? Que a Luísa Helena é uma das grandes mulheres do Brasil. Então, se você estiver procurando um livro para conhecer mais, né, das histórias das mulheres que fizeram história no nosso país, é um livro que eu recomendo. Se quiser saber mais sobre o Magazine Luiza, sobre como ele foi fundado, sobre como foi construída a história da Luísa junto ao Magazine e a própria sucessão, né, desde que ela deixa aí o comando da empresa, também é um livro muito interessante. Então, apesar de eu não ter encontrado os detalhes que eu esperava sobre a vida dela, é um livro super interessante e que com certeza, né, abriu a minha visão que eu não tinha, né, sobre a atuação dela em várias frentes, né, como ela influencia a política, como ela influencia o varejo, como ela influencia a população no geral. Então, é um excelente livro. Fiquei muito feliz de ter adquirido ele logo no início. E se você quiser saber mais, vou deixar a resenha aqui no Instagram.